Você está sentindo uma inquietação silenciosa, um peso no peito que insiste em não ter nome, uma leve insatisfação pela manhã, um cansaço que não passa com descanso. Você ignora. Sabe que não é só cansaço, mas evita olhar de verdade. Acredita que vai passar sozinho, que amanhã será diferente. Mas e se esse silêncio que você ouve agora for o eco de uma dor que está se calcificando por dentro? O que você ignora hoje vai pesar no seu amanhã, vai se infiltrar em decisões, relacionamentos, rumos da vida, de formas que você nem imagina. Este vídeo existe para quebrar esse ciclo silencioso, porque o verdadeiro antídoto contra a dor não está em técnicas rápidas. Está no encontro corajoso com o que você silenciou. Respire fundo. Prepare-se para escutar verdade, porque aquilo que você não trata hoje pode se tornar o grito que te quebra amanhã. Você já notou como pequenas dores emocionais sem voz vão se alojando na alma? Um dia, você sente tristeza sem motivo. No outro, vem irritação fácil, exaustão persistente, falta de motivação. E, por hábito, você ignora. É fase, é cansaço. Amanhã melhora. Mas a verdade é que a dor ignorada não desaparece. Ela se internaliza, ocupa espaço nos espaços vazios da sua vida. Aquela irritação no trânsito, aquele desânimo em algo que você amava, aquela indecisão que te faz perder oportunidades. E o mais cruel, ela passa despercebida. Você acha que está bem, mas vai se acostumando com a disfunção. Se acostuma com falta de propósito, distância emocional, foco que entra e sai. Essa dor disfarça sua insatisfação e disfarça também sua urgência por uma reviravolta. O estoicismo fala sobre isso com clareza. Evitar a dor de hoje é entregar o poder ao sofrimento de amanhã. Marco Aurélio escreveu: as cicatrizes mais profundas se formam por pequenas feridas ignoradas. Essa frase é um convite e um alerta. Não espere que a vida grite para você reagir. Não espere que o colapso seja externo e dramático. Muitos chegam ao fundo, sem perceber que vinham escorregando lentamente. O poder de transformação está agora. Já não é sobre mudar tudo de uma só vez. É sobre começar. É sobre se perguntar: o que você evita sentir? Que dor você engole no silêncio? Que incômodo você ignora por medo da profundidade? Responder essas perguntas não é abrir uma ferida. É começar o processo de cicatrização. Porque a dor não curada vira confusão crônica. Aquela sensação de que algo não faz sentido. Mas você não consegue apontar o quê? Ignorar a dor é aceitar a sombra que cresce por dentro. Cada pequena renúncia vira padrão. Cada silêncio acumula conflito. Nada vai simplesmente passar. A dor que hoje é leve pode se tornar uma nuvem negra amanhã. O momento de escutar é agora. Antes que o silêncio te force a ouvir. Você diz que está tudo bem, mas seu corpo sabe que não está. Ele sente a tensão nos ombros. Aperta o maxilar sem que você perceba. Responde com dor de cabeça, insônia, cansaço sem explicação. Você tenta ignorar. Toma um remédio, muda a dieta, faz mais exercícios. Mas a dor volta, a ansiedade volta, a insônia volta. Por quê? Porque seu corpo está escutando o que sua mente insiste em calar. A mente racionaliza. É só estresse, é só uma fase. Mas o corpo, ele não negocia com desculpas. Ele sente. E quando a alma está abafada, é ele quem carrega o peso. A neurociência é clara. Emoções não processadas afetam o sistema nervoso. Elas aumentam o cortisol, sobrecarregam o eixo HPA, afetam o sistema imunológico e transformam dor emocional em dor física. Isso não é drama, é fisiologia. Ansiedade, gastrite, tensão muscular, palpitações. Cada sintoma é um bilhete não lido que o corpo envia, dizendo: você precisa parar e me escutar. Sêneca já dizia: nada que se recusa a ser visto deixa de agir sobre você. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que toda dor abafada
encontra uma nova forma de se expressar. Ela aparece no corpo, na forma como você respira, na sua pele, no seu sono. E quanto mais você ignora, mais o corpo grita. A solução não está em abafar o sintoma, está em decifrar a causa, está em escutar com presença, está em dar nome ao que você sente, antes que o corpo grite por você. Porque o corpo não erra, ele só responde ao que você insiste em não reconhecer. A dor que você silencia com a mente. O corpo traduz em sintomas. Nada vai funcionar enquanto você tratar seu corpo como um inimigo, quando na verdade ele é o mensageiro da sua alma. Ouça agora, antes que a próxima dor não seja mais só emocional, mas um sinal de que você esperou demais para agir. Você não fala o que sente. Engole a tristeza, disfarça a frustração, finge que superou. Mas por dentro, o que foi suprimido começa a fazer barulho. No começo, é sutil. Pensamentos que não param. Autocrítica excessiva. Falta de concentração. Depois, vira ruído constante. Um cansaço mental que não tem origem clara. Um vazio que cresce mesmo quando tudo parece certo lá fora. Esse é o preço do silêncio emocional. Cada emoção reprimida vira ruído. E o cérebro, incapaz de processar algo que foi ignorado, começa a te bombardear com alertas. Preocupação constante, sensação de urgência, insônia, distanciamento emocional. Você acha que está superando em silêncio, mas está apenas cultivando uma mente hiperativa, confusa, acelerada, sem espaço para a presença. O cérebro não esquece aquilo que você decidiu ignorar. Ele recodifica, armazena e depois manifesta como ruído. Sêneca dizia: nenhuma dor é curada pelo silêncio prolongado. Essa frase é um chamado para você parar de se sabotar com maturidade forçada, para você entender que sentir é humano e calar aquilo que dói é um convite à desordem interna. A mente precisa de espaço para descarregar. Assim como o corpo precisa dormir, a alma precisa ser escutada. Não é fraqueza, é manutenção emocional. É prevenção contra o colapso que se forma, gota a gota, no silêncio acumulado. Você não precisa se expor para o mundo, mas precisa se abrir para si, dar nome ao que sente, respirar a verdade emocional com mais presença e menos censura. Cada sentimento que você cala se transforma em barulho que um dia vai explodir dentro de você. Nada vai funcionar enquanto você continuar confundindo silêncio com superação. Falar não é desabafo fraco, é autocuidado corajoso, é higiene mental. Antes que a mente se torne um campo de ruído, ouça sua dor com verdade. Você já se perguntou por que sempre acaba no mesmo lugar? Mesmo depois de mudar o ambiente, as pessoas, a rotina, algo dentro de você insiste em repetir. Mesmas reações, mesmas fugas, mesmas decisões que, lá na frente, geram a mesma dor. Isso não é azar, isso é padrão. Padrões emocionais inconscientes se repetem enquanto não são vistos. São como caminhos mentais traçados no escuro. Você age antes de pensar, decide antes de refletir, foge antes de sentir. E quanto mais você posterga esse encontro com a verdade, mais o labirinto se fortalece. Você se perde de si, se sente sem direção. Mas é o padrão interno que está comandando, não você. Sabotagem, controle, medo de abandono, necessidade de provar valor o tempo todo. Tudo isso vem de um ponto cego que você não teve coragem de iluminar. Mas o estoico não vive no escuro, ele treina a lucidez. Treina o olhar firme sobre as próprias falhas, porque sabe que clareza não humilha, liberta. Epicteto dizia: nenhum erro é terrível, se você o vê com coragem. Você precisa parar de racionalizar a dor, parar de justificar atitudes que no fundo sabe que te destroem, e começar a estudar o que repete, não para se culpar, mas para sair do ciclo. Padrão visto é padrão que começa a perder força.
Você não muda de uma hora para outra. Mas a partir do momento em que vê com clareza, já não é mais refém. Você já é responsável. Todo padrão que você evita encarar cresce no escuro. E quanto mais escuro, mais ele domina sua vida. Nada vai funcionar enquanto você seguir tentando mudar de ambiente. Sem mudar o próprio centro, lucidez dói no começo, mas depois vira bússola. Você sente que algo incomoda, mas ainda é suportável, uma irritação leve, um cansaço estranho, uma vontade de se isolar um pouco mais a cada dia. Então você ignora, segue em frente, finge que não é nada, mas é. Esse desconforto sutil é o primeiro sinal de alerta. É o corpo e a alma dizendo: algo aqui precisa ser olhado. Ignorar agora é autorizar a dor a crescer em silêncio. E amanhã, quando ela gritar, pode ser tarde demais. A mente dá sinais antes de colapsar. Procrastinação disfarçada. Explosões repentinas. Vontade de desistir, sem entender exatamente do quê. Uma pressa constante, que esconde um vazio crescente. O estoicismo não é frio, ele é direto. E ele ensina: enfrentar agora é evitar o colapso depois. Marco Aurélio dizia: a alma se desgasta muito mais pelo que ela evita sentir do que pelo que ela enfrenta com coragem. Você precisa entender que o desconforto não é seu inimigo. Ele é um mensageiro. Ele é o aviso. E se você não escuta agora, a dor se acumula, até virar desespero. Desespero esse que não avisa quando chega, ele só entra e desorganiza tudo. A vida pede presença, pede escuta, pede ação antes da queda. É muito mais leve sentir agora do que reconstruir depois. É muito mais digno encarar o incômodo do que pagar com o esgotamento, estafa, colapsos silenciosos. O que hoje incomoda, amanhã pode paralisar. Nada vai funcionar. Enquanto você continuar tratando pequenos desconfortos como se fossem insignificantes, a dor, quando ignorada, se torna desespero, mas quando ouvida a tempo, se transforma em direção. Você sabe o que precisa fazer, não é falta de clareza. Você sente o chamado, mas adia. Semana que vem eu vejo isso. Depois que as coisas se acalmarem, eu resolvo. Agora não é o momento ideal, e assim o essencial vai ficando para depois. O problema é que esse depois nunca chega, e enquanto isso, a sua paz vai embora. Você começa a viver em tensão constante, um mal-estar difuso, aquela sensação de estar em dívida com a própria alma. Você finge que está bem, mas por dentro sabe que está empurrando tudo o que realmente importa. O estoicismo ensina que adiar o que é essencial é a forma mais disfarçada de autodestruição. Porque não é o que você faz que te consome, é o que você evita. Epicteto dizia: você adia a vida como se tivesse outra em reserva. Isso não é sobre viver com pressa, é sobre viver com urgência lúcida, sobre entender que cada escolha não feita pesa, cada passo adiado cobra, e o que era para ser leve vira fardo. Você sente culpa, angústia, impotência, tudo porque, em vez de agir, você adiou. Mas o estoico não foge da urgência interior. Ele transforma o necessário em prioridade, mesmo com medo, mesmo sem certeza, mesmo com desconforto. Porque ele entende que viver bem não é ter controle, é ter coragem de agir no tempo certo. E esse tempo é sempre agora. O que você adia hoje constrói o peso invisível que vai roubar sua paz amanhã. Nada vai funcionar enquanto você continuar tratando o essencial como se fosse opcional. Você não precisa resolver tudo, mas precisa parar de fugir daquilo que a sua alma já sabe que precisa ser enfrentado. Você se acostumou a viver com uma dor leve, aquela angústia de fundo, aquela ausência de entusiasmo que você chama de rotina, aquela sensação de viver no automático, mas sem colapsar. É administrável, é suportável, e por isso você não faz nada. Mas essa é a armadilha.
A dor silenciosa. Parece inofensiva no começo, mas ela mina sua vitalidade por dentro, centímetro por centímetro. Rouba sua presença, desacelera sua mente, tira sua clareza. Você começa a viver como se tudo estivesse sob controle, mas por dentro está apenas sobrevivendo. Você ainda acorda, ainda entrega, ainda cumpre, mas não sente mais prazer, não sente mais verdade, não sente mais conexão. O estoicismo nos alerta: a dor tolerada demais se transforma em anestesia emocional. Marco Aurélio dizia: a vida é o que você sente com intensidade, não o que você apenas suporta. E você está suportando demais. Está se convencendo de que viver assim é normal. Mas o que você chama de estabilidade é apenas adaptação à dor não resolvida. E quanto mais você convive com esse estado, mais difícil fica sair dele, porque o desconforto passa a ser o novo conforto. Você esquece como era viver com leveza, com propósito, com presença verdadeira. Essa dor silenciosa precisa de escuta, de nome, de resgate, porque se você continuar tolerando, ela vai crescer. E um dia, o corpo ou a mente vão forçar uma parada. A sabedoria está em agir antes disso, antes que o administrável se torne insustentável. A dor silenciosa é a mais traiçoeira, porque você aprende a conviver com ela. Nada vai funcionar enquanto você continuar confundindo adaptação com equilíbrio. Você não nasceu para apenas suportar. Você nasceu para viver com presença, e isso exige escuta. Antes que a dor decida gritar, você sente que algo está errado, mas evita olhar com profundidade. Teme o que pode encontrar. Teme encarar a verdade nua, de que você se perdeu de si, de que tem fingido estar bem, de que fez escolhas que não refletem mais quem você é. Esse medo paralisa. E aos poucos, você constrói uma prisão invisível, feita de justificativas, de distrações, de ocupações que mantêm a mente longe do que realmente importa. Você se esconde de si mesmo, mas o que parece proteção é o que mantém sua dor viva, porque a dor não nasce da verdade. A dor nasce do auto-engano. O estoicismo ensina: a verdade pode ser desconfortável, mas nunca é inimiga. Epicteto dizia: se você busca liberdade, precisa aceitar a verdade, sem negociação. Encarar a verdade é muitas vezes admitir falhas, aceitar arrependimentos, reconhecer escolhas feitas por carência, medo ou fuga. Sim, isso dói. Mas dói infinitamente menos do que viver uma vida em dissonância interna, onde o que você mostra não combina com o que sente, onde o que você sustenta não reflete mais o que acredita. Você pode continuar fugindo, mas saiba, o preço da lucidez adiada é a prisão emocional mantida. E enquanto você fugir da verdade, continuará prisioneiro de uma versão sua que já expirou. A liberdade só começa quando você para de temer o que é real e começa a agir com base nele. A verdade assusta, mas o auto-engano sufoca. Nada vai funcionar enquanto você continuar trocando o desconforto da lucidez pela falsa paz da negação. O estoico escolhe a verdade, porque sabe que é nela que começa a reconstrução verdadeira. Você acha que está controlando, que está segurando bem a dor, mas ela escapa. Pelos seus gestos, pelo tom da sua voz, pela forma como você responde, ou silencia. A dor que não é escutada encontra outros meios de se expressar. Ela aparece na rigidez emocional, no sarcasmo constante, na frieza afetiva, na impaciência desproporcional. Você começa a amar com medo, trabalhar com tensão, conviver com defensividade e, com o tempo, isso se torna quem você acredita que é. Mas não é. É apenas a dor falando por você, reagindo no lugar da sua presença, tomando decisões no lugar da sua clareza. O sofrimento mal digerido vira linguagem, vira uma armadura,
Vira um personagem emocional. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil fica lembrar como é ser leve, como é se expressar sem se defender, como é simplesmente sentir, sem medo de quebrar. O estoico não foge da dor. Ele a escuta, ele a investiga, ele a transforma. Sêneca dizia: aquele que reconhece a própria dor começa a libertar-se dela. Você não precisa reagir com dureza. Você precisa reagir com escuta, porque a leveza que você tanto busca não virá de fingir que não sente, mas de se permitir sentir, entender, curar. Só quem escuta a si mesmo com coragem consegue se expressar com verdade. Se você não der voz à sua dor, ela falará por você, no seu olhar, no seu silêncio, no seu jeito de existir. Nada vai funcionar enquanto você continuar tentando esconder o sofrimento, porque ele sempre dá um jeito de aparecer. Mas você pode escolher: ou continua reagindo a partir da dor, ou começa a responder com consciência. Imagine uma represa, imensa, silenciosa, contendo milhares de litros de água sob pressão constante. Por fora, tudo parece calmo, mas por dentro, a tensão cresce a cada gota não liberada. Assim é a sua vida emocional. Você segura, engole, acumula, e cada emoção não expressa é mais um centímetro na parede dessa represa, mais um peso que você acredita que consegue administrar. Mas toda represa tem um limite. E quando rompe, não rompe devagar. Ela arrebenta e leva tudo com ela: relacionamentos, saúde, clareza, paz. O colapso emocional nunca é sobre o agora. É sobre o acúmulo não visto de muitos. Depois eu lido com isso. De muitos, não é nada. De muitos, eu dou conta sozinho. Mas você não foi feito para acumular eternamente. Você foi feito para sentir, para processar, para liberar com consciência, não com destruição. A sabedoria está em abrir pequenas comportas antes que a parede se parta, em liberar aos poucos o que dói, em nomear as emoções, em permitir pausas, em praticar escuta. O estoico faz isso, não porque é frágil, mas porque é maduro, porque sabe que conter tudo não é sinal de força, é sinal de rigidez. E a rigidez quebra. Marco Aurélio dizia: o que te quebra não é a dor, é a resistência contínua a senti-la. Você não precisa explodir, mas precisa esvaziar. Em silêncio, com verdade. Antes que o estopim da vida faça isso por você. A dor não some por contenção. Ela se acumula. E quando você menos espera, ela toma tudo. Nada vai funcionar. Enquanto você continuar tratando sua dor como algo que pode ser adiado indefinidamente. A força real não está em segurar para sempre. Está em saber quando soltar. E como se curar. Você escutou até aqui. E isso por si só já é sinal de transformação. Não é qualquer um que suporta ouvir verdades que doem, que encara em silêncio a própria fuga, que reconhece que por trás da pressa, da rotina, da performance, existe uma dor que pede voz. Mas agora você sabe, a dor que você ignora hoje é o peso que pode te quebrar amanhã. E o tempo para reagir não é depois, é agora. É neste momento em que a sua consciência está mais nítida do que o seu medo. Você não precisa dar respostas imediatas, mas precisa parar de se esconder, parar de fingir que o que dói vai passar, parar de tratar sua alma como se ela pudesse esperar eternamente. O estoicismo não te pede pressa, te pede presença, te pede honestidade, te pede coragem para olhar, sentir e agir com lucidez. O sofrimento que você teme enfrentar é, na verdade, o início do seu reencontro. E se o que você chama de colapso for, na verdade, um chamado da vida para renascer com mais verdade,